Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. Nessa liturgia dominical, nós somos convidados a mergulhar com muito amor, com muito respeito, com muita piedade, no mistério da palavra de Deus. Essa palavra que, se eu permitir, ela tem o poder de transformar a minha vida, de me dar um outro jeito de viver, um outro modo de me comportar. Essa palavra que, se eu permitir, ela vai me orientar pelo melhor caminho, que é o próprio Jesus. Eu quero te convidar a comigo fazer esse percurso de conhecer a palavra. Essa palavra que, seguramente, se você amar, ela vai te dar a graça de já provar o céu aqui na terra. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou marcar aqui essa última frase que me tocou muito no coração, que você também pode escrever aí no seu diário espiritual a frase que mais lhe chamou a atenção. Essa frase me chamou muita atenção. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Você já parou para pensar o que é ser rico diante de Deus? O que é ser grande diante de Deus? Sim, porque ser grande diante do mundo é você ser reconhecido, é você ter muitos bens, é você ser renomado, é você ter privilégios, é você ter honras, é você estar sempre num pódio, é sempre você está sempre em evidência, nem que para isso muitas vezes você tenha que puxar o tapete dos outros, mesmo que para isso você tenha que participar de um grupo seleto de pessoas que ficam determinando o que os outros devem vestir, como os outros devem se comportar, enfim. Ser grande diante do mundo é você entrar em um estilo de vida que muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho. E aí nós precisamos parar e refletir. O que realmente, a pergunta central é essa: o que é realmente ser grande diante de Deus? Esses dias, quando nós lemos o Evangelho que dizia que a mãe de Tiago e João
pediu para Jesus lugares de privilégio lá no céu. Os outros discípulos ficaram zangados. Por que eles ficaram zangados? Porque eles também queriam esse mesmo posto de destaque lá no céu. A inveja. E hoje o Evangelho fala especificamente sobre o pecado da ganância. Às vezes a gente esquece de confessar esse pecado, que às vezes é tão presente na nossa vida. Ah, Frei, mas eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho muitos bens, não tem porquê eu dizer que eu tenho a ganância. Será? Será? Porque a gente não pode ser ganancioso somente com bens materiais, mas às vezes até com bens humanos. Às vezes eu tenho o dom, por exemplo, de cantar, às vezes eu tenho o dom de administrar bem, às vezes eu tenho o dom de falar bem. Eu tenho um dom que por causa que eu tenho esse dom, eu me sinto melhor do que o outro. Isso também é uma forma de ganância. Se eu tenho o domínio de uma habilidade e eu uso isso para mim mesmo, a meu próprio favor, sem colocar isso para o bem comum, eu estou sendo também ganancioso. E aí também vem a ganância material. Eu tenho, eu acumulo, e em nenhum momento eu penso no outro. Veja, meu povo, que hoje o Evangelho ele discorre a partir de um momento que alguém chega para Jesus e diz: olha, meu irmão precisa dividir a herança comigo, faz alguma coisa. E Jesus aproveita essa ocasião para dar esse grande ensinamento. Conta uma parábola para fazer refletir. Quando Jesus conta uma parábola, é para fazer a gente refletir. E veja, Jesus conta essa parábola, esse homem que já era muito rico. E agora ele consegue acumular mais ainda. Mas veja que no Evangelho, nessa parábola, não existe um lugar para nós. Se você observar bem quantas palavras ele usa na primeira pessoa, ele fala sempre dele, meus bens, para mim, eu, o tempo todo. Por que esse homem não pensou em algum momento, eu vou fazer uma doação para uma instituição de caridade, nos dias de hoje, podemos falar assim? Por que eu não ajudo um parente que está precisando? Por que eu não vou usar esse meu dinheiro para poder promover uma comunidade menos favorecida? Por que eu não vou usar isso para poder... Enfim, não. Eu, o tempo todo. E veja que Jesus está dizendo aqui, olha só, louco, hoje mesmo tu vai morrer, e para quem vai ficar tudo isso? A nossa mentalidade de acumular sempre, e nunca pensar no outro. Em um dos meus livros, eu acredito que no segundo livro, O Discipulado dos Imperfeitos, eu cito uma parábola que eu li, uma parábola judaica, que disse que um homem chegou no céu e foi andar com Deus pelo céu, né? E em um determinado momento tinha uma porta, em um determinado local lá tinha uma porta, e ele ouvia que tinha rumores atrás da porta. E muita gente batia nessa porta, e eles só escutavam. E esse homem perguntou a Deus: o que é aquela porta? Quem está lá atrás daquela porta? E Deus disse: não, se aproxima e veja você mesmo, né? E ele se aproximou, e à medida que ele se aproximava, ele escutava as pessoas batendo na porta pelo lado, né, de fora, e ele começou a escutar as palavras as pessoas dizendo: eu. E ele descobriu que aquele lugar era o inferno. O inferno não tem lugar para comunhão. No inferno não existe lugar para o nós, mas sim sempre para o eu. A egolatria, o egoísmo, o individualismo, a indiferença, sempre eu como o centro. Esse é o começo da nossa destruição. Esse é o começo da nossa solidão, a solidão doentia.
Esse é o começo de uma vida triste, de uma vida desolada, de uma vida sem sentido. Não. A nossa vida cristã não pode ser só eu. Sou eu e o outro. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A nossa vida de fé, a nossa religião, não somente eu e Deus, ou eu sou eu comigo mesmo, mas eu e o outro também. Nós não podemos esquecer isso. E se temos que acumular bens, vamos acumular bens no céu. Jesus disse, acumulai tesouro para vós no céu, porque lá o ladrão não rouba e a traça não corrói. Os nossos tesouros, eles precisam estar no céu. A gente precisa acumular tesouros no céu. Frei, como é que eu faço isso? Eu faço isso quando eu amo. Eu faço isso quando eu sou justo. Eu faço isso quando eu cumpro a vontade de Deus. Eu acumulo o tesouro no céu quando eu sou humilde, quando eu sou obediente, quando eu sou puro. Quando o meu coração, ele começa a sentir como o coração de Jesus. São Paulo dizia, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Quando o nosso coração vai ficando parecido com o coração de Jesus, pode ter certeza que a gente já está bem encaminhado para o céu. O céu já começa a acontecer, inclusive aqui, no meio de nós. Acumule tesouros no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Desejo a vocês um bom e abençoado domingo. Não deixe de ir para a missa se você pode, realmente tem saúde suficiente, tem uma igreja perto que tem a missa, não deixe de ir para a missa. Aproveita, reza por mim, eu rezo também por você. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.